As quedas mais satisfatórias de 2025, Isabela, vídeo do canal do Logos. A gente já viu vídeos do canal dele aqui, vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever depois. Bora dar uma olhadinha aqui de quem foi os cancelados de 2025 e 2026 vai ter também, hein? Bora lá. Espero que não seja eu e a Isabela. Do perturbado Red Pill do Campari que praticou a Lei Maria da Penha. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, socorro. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o analfabeto mais seguido do Brasil que se tornou odiado até pelos amigos de infância. Luva foi Começamos a cancelado? perceber que este tal de luva de pedreiro pode, na verdade, ter sido o pior erro da internet brasileira de todos os tempos. Sério? O garoto Não sabia humilde disso se não. mostrou arrogante, o amigo se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Essas são as 10 Eu sei que teve alguma polêmica com o Luva, porque supostamente, né, o pessoal falava, ele não ajudou o amigo dele de infância que gravava vídeos com ele lá também e tal. Nossa, verdade, eu ouvi um negócio assim E também. aí ele ficou ricão e o cara não e tal. Teve uma treta desse estilo aí. mais satisfatórias de toda a internet desse ano de 2025. Infelizmente, no meio delas, existem 2 casos que passaram completamente dos limites, envolvendo prisões severas. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Podpah. Oi, eu fui processado pelo Podpah. Bem sério mesmo em relação ao Podpah, porque os caras estão... O vídeo do Serginho Faotti, inclusive, né? Naquela época que o Podpah tava dando strike nos canais do YouTube, né? Porque a galera tava fazendo chacota com eles e tal. E aí eles, em vez verdade. de pedir pra retirar o vídeo, eles foram e tacaram strike que pega mal, né? Porque a gente que é youtuber tem A gente tem se esse compadece. código Aham. não escrito, né? Mas é um código que todo mundo respeita, que é youtuber normalmente não dá strike em outro youtuber, né? Tirando casos muito extremos, né? São regras não escritas. É tipo assim, do mesmo jeito que você, mulher, não vai com um vestido branco num casamento, por exemplo, ou que mais? Posso falar as coisas que eu quero? A gente tá na mira do YouTube. São regras não escritas, né? De boa convivência. tentando acabar com o meu canal, literalmente. Eu saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias. Essa agência, Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e Caraca. foragido da justiça. Foram 12 strikes que o canal 12? Serginho Faotti recebeu do Podpah. Foram Nossa 100 mil reais que Ramsés o Pequeno teve que desembolsar por ser processado pelo podcast. Fora outros criadores que também tiveram Caramba. problemas com eles. De um lado, mais de 23 milhões de seguidores somando todas as suas redes Pô, que sociais. esculacho. Uma média de mais de 60 milhões de visualizações mensais e um faturamento que só no Absurdo. primeiro trimestre de 2024 ultrapassou os 18 milhões de reais. Do outro Meu lado, você Deus, tem é muita pequenos grana. criadores tentando crescer o seu projeto aqui na plataforma. Essa simples diferença já seria o suficiente para despertar um sentimento de raiva. As pessoas sentem como se um grupo da elite nunca pudesse ser Uhum. criticado e por ter mais poder e dinheiro que os outros podem fazer o que bem entender. A proposta do YouTube e das redes sociais sempre foi oferecer meios para que todos pudessem se expressar e não seguir o que as grandes emissoras de TV faziam, onde eles ditavam o que era verdade. Eu não sei do processo, né, do Ramsés, eu acho, né, eu não sei como fala o nome dele, mas se eu não me engano, os strikes, eles retiraram, pelo menos, né, porque pegou mal mesmo, a internet toda Ah, ficou... eles retiraram os strikes? Eu Eles não sabia. retiraram, a internet toda ficou meio bolada com eles, né, então assim... Teve uma comoção, né? Eu Foi. lembrei Eu não agora. sei se eles retiraram de todos os canais, né, também, eu tô falando que eu vi do Serginho Faotti, né, que foi por onde eu acompanhei essa treta aí, mas o dele eles tiraram pelo menos, E né. pra quem não sabe também, né, com 3 strikes, é importante citar isso aqui, porque que a gente se preocupa tanto com o strike. Mas não é com 3 strikes perde o canal. Hoje em dia tem uma política diferente do YouTube que se você toma 3 strikes de uma mesma empresa, por exemplo, não necessariamente você vai perder o canal, entendeu? Ó, ok. É Da uma mesma política empresa. pra evitar comportamento abusivo de strike, entendeu? Mas é da mesma empresa, né? Isso, é. É partindo do pressuposto que ele não tomou nenhum outro strike. Não, é, exato. Tira o que era ou não informado para a população. E aparentemente, nesse caso, aquilo que a internet proporcionava de melhor não aconteceu. Tudo isso porque esses canais constantemente chamavam o Podpah de burros ou comentavam sobre Mas as trechos que piadas que não repercutiam faz, no né? podcast. O problema é que o Podpah cometeu aquele erro básico com suas atitudes. É tipo quando uma pessoa te chama de algum apelido e você Pega fica puto. pilha. Aí é que os seus amigos vão pegar a pilha e começar a te zoar mesmo. Ao invés de simplesmente aceitarem a zoeira ou até mesmo zoarem de volta, eles decidiram processar ou dar strike na galera. É, Hoje esse é um erro praticamente muito- nada mudou. Igão e Mítico tocam na sua vida tranquilamente, com milhões de reais no bolso, números assustadores de inscritos e visualizações Sim, mensais. cara. Porém, graças a essa queda, uma boa quantidade de Até pessoas porque, com a visibilidade deles, eles fazendo isso, eles só atraem atenção pra aquilo que eles não queriam que tivesse atenção. Mas eu né? acho que é o que ele falou aqui, né? Pegou mal na época, mas eles não perderam muita coisa com isso não. Inclusive o Podpah passou por uma recente expansão também, né? Que eles aumentaram lá
O estúdio deles lá e tá absurdo, assim, é um bagulho gigantesco. Ó. Parece até um shopping que eles fizeram lá. Passou a odiar o Podpah. Esse episódio foi o suficiente para deixar uma mancha na história desse podcast, que sempre é criticado por supostamente influenciarem negativamente o jovem brasileiro. Antes de falarmos sobre o grande problema que o Flow Podcast está enfrentando esse ano, você precisa entender o caso estranho de Luva de Pedreiro. Vamos Se lá. receba. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Não dá não, pô. O pessoal, eu não posso fazer nada. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Esse cara recebeu uma bolada de indenização, né? Recebeu. O Alan de Jesus, né? Alan dos Isso, Santos, sei isso. lá. É o que colocou o nome dele na placa do Ah, Luva, né? É, o nome da placa é foda. O nome da placa não dá pra ver. Mas o resto... Causou uma boa impressão, de fato. Rapaz, hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Irã Ferreira é condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. Luva de Pagou uma Pedreiro nota, vai ter que pagar R$3.250.000 com correção e juros. A Justiça entende que o crescimento de Irã em uma de suas redes, de 285 mil para 17 milhões de seguidores, tem relação direta com a atuação de Alan como seu empresário. O Luva Ó. saiu do absoluto zero de um campinho de terra no interior da Bahia e se consagra como um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. Para muitos, a soberba fez com que esse sonho acabasse mais rápido do que o esperado. Tudo começou a dar errado na vida de Luva quando ele resolveu trocar de empresário para então fazer Falcão, propaganda para casas de aposta. É Alan verdade, Jesus, né? o seu antigo empresário, foi extremamente cancelado e até ameaçado por conta de uma suposta exploração do Luva. Todo o seu público esperava que Pior que eu lembro Cara, disso, ele foi viu? cancelado pra cacete. É esse o mano. Alan, né? Foi uma Nossa. das grandes cancelamentos da internet aí, cara. Foi, ficou. O negócio pegou Proporção outros níveis, né? nacional, é. Outras proporções, né? fosse lançar ali uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi bem isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seus fãs a cancelarem Alan Jesus. A grande palavra dessa relação era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e o seu antigo goleiro no início desse ano. A importância Aí, tá vendo? do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer Aí, saber de pô. você mais, não. Fazer o que, né, próprio? O que der pra Que mim, isso? dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Que ele é o melhor goleiro do mundo. Sobre o documentário, você ganhou alguma coisa? A verdade, eu não recebi nada. Coitado. Aqui é onde mano. todos os pontos se conectam. Isso porque Luva supostamente virou a cara pro seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos. Parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro Aí é companheiro foda, que participou do começo dessa história. Luva dificilmente vai perder todos os milhões de seguidores que tem. Não, ele Mas a continua gigante credibilidade e o carinho que muitas pessoas tinham por ele no início da carreira Inclusive, ele foi uma das pessoas que viralizou e que conseguiu ali se manter até, né? É Conseguiu. diferente, por exemplo, sei lá, a gente pega o churrasco, por exemplo. Nunca que mais vou também falar. nunca mais ouvi falar, né? Mas o Luva, dentro do nicho dele, ele ainda é bem relevante até, imagino eu, né? É, Pelo não é menos. assim, assim. pode ter ido tudo por algo abaixo, fora as multas milionárias que ele teve que pagar pro antigo Mas foi um empresário. ano Algo duro, né? parecido aconteceu de forma ainda mais pesada com Bia Miranda. Sabe o que é mais curioso disso tudo, rapaziada? Sabe o que vem logo depois dessa história de pronunciamento que todo mundo foi abrir? O que é isso? Beth? Exatamente. Bia Miranda Meu Deus, cara. estava neste carro de luxo, nessa Porsche avaliada em mais de R$1,5 milhão. E como sempre, ela transforma tudo em movimentação nas redes sociais. 6 horas e 30 minutos, 20 de agosto de 2025. Essa é a sabia data onde o fim de uma dessa. suposta influenciadora começou. Nesse momento, Bia e cancelamento. seu então namorado Gato Preto saíram de uma balada, supostamente embriagados, dirigindo uma Porsche em alta velocidade. A Porsche colide com o carro de um senhor que levava seu filho para a faculdade. Isso aí já seria o suficiente para entender todo o ódio que as pessoas têm contra a Bia Miranda. Mas como ainda existem mais de 5 milhões de pessoas que Caraca, seguem tem e tudo isso ainda. acompanham uma influenciadora assim? Ou, mais importante, qual é o esquema que nos últimos anos movimentou mais de 4 bilhões de reais que, segundo as Senhora. investigações, pode ter financiado uma influenciadora dessas? A polícia descobriu que os investigados movimentaram, entre os anos de 2022 e 2024, cerca de 40 milhões de reais Meu por meio de Deus, é contas muito pessoais. Para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De Caraca, acordo mano. com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais Nossa, em meu 3 Deus. anos. É, meu povo, o vídeo de hoje é sobre ela, a rainha eterna dos golpes, a Bia Miranda. Logo depois da polêmica do acidente, Bia Miranda posta uma nota da advogada esclarecendo todo o caso. Aí você pensa, uma demonstração de seriedade, que ela tá levando Exato. essa história de uma forma Imagina, justa, né? vai repensar o que fez ou deixou de fazer. Mas logo depois desses stories, vem a publi de uma casa de apostas. Tá é aí que a maluco. polícia começou a
levantar galera suspeitas. continua Segundo a seguindo Operação ainda, né, Desfortuna, mano? o esquema em que Bia Miranda, Gato Preto e outros 15 influenciadores estariam supostamente envolvidos não seria apenas uma maneira de ganhar dinheiro com a publicidade de casas de apostas, mas também estaria envolvendo movimentações ilegais, empresas de fachada, ocultação de patrimônio e valores que passam de 4 bilhões. Caraca, e que fim que deu isso aí? Nossa, Tá em eu nem investigação sabia. ainda? O processo ou já foi concluído? Eu também não Sei, sei. né? Porque ninguém foi preso, né? Então, imagino que se ninguém foi preso, ou as pessoas são inocentes, ou o inquérito ainda não terminou, né? A investigação ainda não terminou, não sei, né? Comenta aí embaixo o que é. Reais. Bia e seu até então namorado foram alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver queda. Quer dizer, ninguém foi preso não, né? Teve um Mau, acho que chegou a ser preso também, ficou um tempo preso. Alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver quedas que movimentaram cifras bilionárias. 50 bilhões de reais, 19 milhões de reais, 600 milhões de reais. Caraca, Esquemas altamente sofisticados envolvendo influenciadores e lavagem de dinheiro. Porém, antes de chegarmos lá, você precisa entender a recente queda do Flow Podcast. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente tá anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. O Ciência Sem Fim também Parou está também. entrando em pausa por tempo indeterminado. Poxa, Pessoal, todo então, mundo. Dia 24 de outubro de 2025, Vênus Podcast encerrado. 6 dias depois, Sérgio Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do Flow começou muito antes que isso. Para alguns, isso representa uma satisfação enorme em ver um formato de conteúdo tão promissor que se tornou saturado. Porém, para outros, o Flow era um dos poucos espaços democráticos que realmente promovia uma troca de ideias entre os dois lados da história. Mesmo assim, o fato é que ultimamente o que era o maior podcast do Brasil, o pioneiro nesse formato, apresentou uma forte queda. 2 dos maiores podcasts do famoso guarda-chuva do Flow foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muito os reais motivos disso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas pro Flow, eram grandes ativos para a empresa e ninguém... O Podpah e o Flow, apesar da semelhança deles, eles tomaram caminhos diferentes, né? Se você parar pra pensar. O Flow, ele teve essa estratégia de criar esse guarda-chuva, ou seja, eles ramificaram a influência que eles tinham ali, né, e toda a parte econômica também, né, então eles criaram vários outros canais, e o Podpah faz o contrário, né, em vez de eles ramificarem, eles concentram tudo sob o domínio do Podpah, e aí eles criam vários outros formatos dentro do Podpah, né, que tem o Rango Brabo, que tem o quadro de fundo branco, tinha um de visitar a casa dos outros também, enfim, várias outras coisas dentro do Podpah, dentro do canal, né. Como se fosse uma emissora, né? Como Com vários se fosse programas. uma emissora, exato. Obviamente, fazendo essa análise do futuro é fácil analisar, mas a gente percebe nitidamente que a estratégia mais acertada, pelo menos do ponto de vista econômico, de visibilidade, me parece que o Podpah acertou mais, né? Assim, justamente porque eles Foi mais passaram visionário, né? eles cresceram muito, né? Mesmo com o problema das polêmicas, né? Decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? O Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém, um mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece... Eu já vi o Igor falando a respeito de que ele tem saudade da época que o Flow era menor, né? Que cresceu mais do que ele gostaria, assim, que eles Sério, tomaram... ele meteu essa? Eu já vi ele falando algumas vezes sobre isso, né? Eu lembro que você que acompanha mais me falava que eles tinham um discurso de que era pra ser como se fosse uma conversa de bar, né? Tinha, o Monark E a partir fazia do muito momento isso, que você tem uma certa influência ali e você tem uma responsabilidade não só no que você fala, mas também outras pessoas dependem financeiramente disso, né? Um trabalho ali. Eles perceberam isso, né? Tanto E que eles tiraram o Monark por conta disso. né? Exato, e aí você percebe que não dá mais pra levar as coisas com tanto... De maneira leviana, assim, tem que ter Exato. responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. E às vezes não é nem no discurso, né? Às vezes é a responsabilidade com as pessoas que trabalham com você. Um cancelamento como foi na proporção do Flow, eles tiraram o Monark de maneira tão rápida justamente porque eles sabiam que se não tirassem, as retaliações financeiras afetariam não eles, que já estariam ricos, né, ali, mas os outros, né? Isso, você tá fudido pra manobrar esse cargueiro. Já a concorrência vem na direção contrária. Estruturas leves, estilo um barco pirata e com sede de tomar um espaço nesse cenário dos podcasts. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que Monark tinha antigamente, que era de ser um cara mais Ele fazia autêntico, um esse cara mais antagonismo, né? escrachado, com personalidade. A crítica comum entre muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte. É um cara mais neutro, meio em cima do muro pras coisas, que tenta agradar as marcas politicamente corretas. E isso em um mundo polarizado, onde o que reina é a
a guerra entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado contra o outro. É como diz o ditado, o cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Agora, se a matemática financeira do Flow tá difícil de se entender, Buzzeira representa um dos casos mais pesados em que dinheiro esteve longe de ser um problema. PF prende influencer Buzzeira em operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas preso, né? em 4 estados. Revelou de forma clara, segundo a Polícia Federal, a ligação entre influenciadores digitais, bets de apostas online e o tráfico internacional de drogas. Pô, vou falar uma parada pra você, mano. Se foi a PF, velho. Tem grande chance dele ficar? Tem grande chance dele ficar, velho. Quero falar daquele carro. Ele ficou Olha, um tempo carro preso, folheado né? a Acho que ouro. foi Isso é uma solto ostentação desgraçada, não? País onde tem gente morrendo de fome, carro folheado a ouro. Vai te catar, velho. R$19.700 é o que um trabalhador comum recebe ao longo de 12 meses árduos de trabalho, enquanto R$19.700.000 foi o valor de uma única transação que colocou Buzzeira na cadeia no dia 14 de outubro. Mas será que a prisão de Buzzeira foi tão satisfatória só pelo fato dele ser rico? Um menino humilde, veio da favela e venceu na vida. Qual o problema nisso? Ainda esse ano, um veleiro com 3 toneladas de coca avaliado em R$600 milhões foi apreendido. Fora isso, a Operação Narcobet apurou o envolvimento de dinheiro do tráfico com a abertura de casas de apostas e influenciadores. E você repara em duas coisas. E bets, como as duas andam lado a lado nas investigações, uma ajudando a outra. Para o esquema funcionar, para as bets girarem dinheiro, é necessário que milhares de pessoas apostem todos os dias. Esse seria o papel dos influenciadores, fazer com que as pessoas apostem. Aos poucos, os milhões de seguidores vão começando a perceber que, na verdade, o enriquecimento daquele influenciador que dizia que a favela venceu, que se mostrava fazendo doações, pode ter sido fruto da perda dessas mesmas pessoas que ele disse. Cara, a gente já recebeu muita proposta pra divulgar a bet, mas a gente nunca aceitou, né? A gente aceitou uma vez, acho. Mas já faz muito tempo. Mas depois disso a gente sempre recusou e a gente sempre parte desse pressuposto também, que é muito imoral, né? A gente precisa divulgar a bet. A maioria desses influenciadores também não precisam, né? Esses caras ganham muito mais dinheiro do que a gente, né? Ganham muito mais. Eles não precisam, os caras já estão ricos, multimilionários, né? Estão lá divulgando, né? E o pior de tudo é que a galera continua seguindo, né, cara? Então é foda, velho. Tá vendo seu influenciador aí divulgar bet? Para de seguir, cara. Segundo a polícia, as cifras movimentadas passam de R$600 milhões, alguns milhões envolvendo empresas de Buzzeira. A lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Antes de entrarmos nos dois casos criminosos e talvez mais revoltantes desse vídeo, você precisa entender o prejuízo milionário de Reuter. Eu não viria aqui pra fazer uma promessa vazia. As pessoas vão conseguir ganhar muito dinheiro. Antes de deletar meu Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida. A galera vai achar que eu tô exagerando, viado. Vai achar que eu tô mentindo, não tem como. Onde eu não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Vai vir uma nova leva. Eu te dou 100% de certeza. Vocês sempre viram eu acertar. E até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é copyzinha. Eu vou deletar meu Instagram. Vai ser algo... Gigante. O que a gente vai fazer, Você viralizou muito esses tempos atrás, né? Que foi a última live aí que ele fez. Até onde eu sei foi a última live que ele fez. Ele é grande, pô, ele é gigantesco, Ele né? é gigante, e aí ele tava vendendo um curso lá, enfim. Vamos ver se aqui. É Eu não curso sei de como vender curso, né? Não sei. Mas aí vamos ver aqui se o meu mano vai falar. Provavelmente ele vai falar, né? Loro! Quanto é que foi o faturamento ano passado? 2024? 7 milhões. Tá vendo, Magão? 6 bilhões de reais foi o que Reuter faturou só no ano passado. Foram muitos esquemas que fizeram ele chegar no topo. Day trade, opções binárias, sala de sinais, criptomoedas, curso, apostas, mas não contente com os milhões que ele fez em cada um desses mercados, Reuter decidiu que precisava de mais. Ele não quer mais dinheiro, ele quer dominar o último e maior esquema de toda a sua vida. Qualquer um diria que o Reuter vive o auge de um império bilionário que construiu em tempo recorde. Porém, às 19 horas em ponto do dia 11 de novembro de 2025, foi a data onde o fim de um esquema com potencial bilionário começou. Nesse momento, aconteceu a última live de Reuter, seu último lançamento. Aquilo que tinha tudo para resultar em um faturamento multimilionário acabou em reclamações praticamente infinitas, dezenas de influenciadores e competidores acusando ele de golpe, de usar bots na live, de passar vergonha e no final das contas maquiar o fracasso desse seu lançamento com soberba. Reuter é aquele cara que faz o que precisa ser feito para se manter no topo e ganhar o seu dinheiro. Já confessou que ganhou milhões e milhões com apostas, com todas essas outras coisas que muitos consideram imoral. Alguns ainda vão continuar acreditando nessas promessas de dinheiro fácil e rápido. Porém, esse último lançamento se mostrou um tiro no pé e fez com que milhares de pessoas entendessem suas verdadeiras intenções. Pelo menos muita gente abriu o olho, né? Muitos também entenderam Eu lembro que na época que ele fez essa live dele, meu TikTok só dava gente insatisfeita com esse curso. Né? Criticando, exato. Falando assim, olha, eu comprei o curso do Reuter e sabe, não vou repetir aqui, porque eu tenho medo do processo. Mas o pessoal falando, detonando, o pessoal falando super mal mesmo. É complicado. Verdadeiras intenções de Felca. E isso tá colocando em risco tudo que ele já construiu até aqui. Eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que posso. A gente não pode ser assim. Presta atenção. A Globo
faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar em adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara. Que pariu, Felca! O que você tá fazendo aí, cara? Que iam me tirar pra merda. O Felca, eu acompanhei uma parte desse cancelamento dele. O pessoal começou a ficar de saco cheio do Felca também, porque eles começaram. A internet tem essa mania, né? Eles colocam uma pessoa, eles Num pedestal. endeusam a pessoa ali, e aí depois eles cansam de terem endeusado a pessoa, né? Então colocam. Eu vi acontecer isso aí com o Felca, a gente viu acontecer com O Brino também eu com vi o Brino, acontecer. aconteceu com o Casimiro. É normal, cara. A galera faz isso aí mesmo, romantiza muito e depois cansa, enjoa da pessoa por vários fatores, né? Eu nunca fui um cara que acompanhou muito a carreira do Felca, fui um fã, né? Acompanhei de perto, então eu também. No Eu vi de máximo, a longe. gente tava trazendo os memes dele do Roblox lá. É, com as exato. crianças bravas com A ele. gente viu de longe a coisa do Felca, então também não opinei muito sobre isso, porque, né, pra mim não mudou muita coisa, né? É pior, ó. Ô Felca, cara, eu conheci você na sua casa, fui lá participar da sua live, você me tratou muito bem, você é um cara muito bacana e gente boa, então eu me permito fazer o seguinte comentário. Que lixo, hein, irmão? Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente Essa é a máxima para da se internet, tornar né? um vilão. Salvar pessoas da adultização não é mais uma boa ação, e sim uma desculpa para ganhar uma fama nunca antes vista no Brasil, passar leis que censuraram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões de reais somente com dinheiro de casas de apostas. É, o pessoal fez muito essa crítica mesmo, porque o Felca era um cara que batia muito nas casas de apostas, Sim. né? E aí, quando ele acaba se aproximando da Globo, a Globo é uma emissora que tá vinculada diretamente à casa de apostas, né? São patrocinados o tempo inteiro, né? Os campeonatos que eles transmitem, os programas que eles transmitem, tudo tem casa de aposta envolvido ali, né? Então o pessoal fez essa crítica, fez essa conexão, né? Eu tenho a impressão que o vídeo do Felca sobre a adultização também ganhou proporções que eu acho que nem ele imaginava, sabe? Eu também tenho essa E impressão. aí acho que inevitavelmente também isso iria acontecer, né? Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca, mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser tão odiado do nada? Muitas pessoas responderiam que foi por um seguinte motivo, ele ter fechado um programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta mais rápida. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastro, e assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as bets são uma merda mesmo, todo mundo concorda, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma única forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses. Somente com cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes de mercado, a emissora arrecada mais de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões em veículos digitais. Olha só que coincidência, o Felca faz questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos, atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador que promovia apostas, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, repare como o Felca nunca fez essa acusação contra os peixes grandes, como a Globo, pelo menos não que eu me lembre. Com essa nova participação de Felca na emissora, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais para exibir os seus comerciais justamente para essa audiência gerada por ele e pelo programa. Algumas das marcas que pagam mais caro para fazer isso e dão mais dinheiro para a Globo são justamente casas de apostas, mesmo que indiretamente Felca estará sustentando o esquema que tanto incriminou. Felca foi sem dúvidas o grande nome de 2025. E é justo lembrar que antes... Mas eu ainda vou fazer aqui um meia-culpa pro Felca, que eu ainda assim acho admirável. Com certeza ele foi uma pessoa que foi muito por casas de apostas, apesar de ter feito as participações com a Globo, ter se aproximado e tudo mais, ele mesmo, a figura dele, ele nunca usou as redes sociais dele pra ele divulgar apostas, né? Coisa que com certeza aposentaria ele, as próximas gerações dele, a família dele, todo mundo ao redor dele, justamente por ser um expoente contra as bets, né? Então, assim, querendo ou não, isso não deixa de ser admirável, né? E até mesmo por ele ser tão combativo, assim, com as bets, eu imagino até os valores que ele tem recebido. O assédio é maior. Exato, o assédio é bem maior, né? Afinal, imagina só o cara que tá fazendo a divulgação ali contra as bets, o quanto ele não teria que aceitar ali, né? Pra poder falar bem de uma bet, por exemplo. Seria um cachê multimilionário. Antes dessa sua queda, ele conseguiu uma façanha. Por mais contraditório, o seu vídeo da adultização foi o único que conseguiu colocar Ítalo Santos nessa lista de quedas mais satisfatórias do ano. A gente já tem a confirmação da prisão do influenciador Ítalo, aquele que foi denunciado no vídeo do Felca. Eu acho que recentemente ele foi, o Ministério Público, ou se ele foi condenado, não tenho certeza, tá pedindo 8 anos de prisão pra ele, ou não sei se ele foi condenado, foi coisa do tipo assim, saiu uma notícia aí. Mesmas informações. É que sejam 8 anos de prisão. Um vídeo que viralizou e está gerando, inclusive, a pauta de votações sobre a adultização de crianças. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom?
mandado de prisão da Paraíba. No dia 6 de agosto de 2025, Felca resolve mostrar que o suposto império de milhões de seguidores construído por Ítalo em suas redes sociais, que todos esses 25 milhões de seguidores, que todo esse suposto sucesso era fruto de adultização. Na verdade, esses problemas foram só a ponta de um iceberg muito maior. Há meses atrás, diversas pessoas já denunciavam os conteúdos publicados por Ítalo. Porém, foi nesse exato dia que Felca se pronunciou e fechou esse caixão. 9 dias depois da adultização, Ítalo é preso por suspeita de crimes que eu nem posso comentar aqui, que nem podem ser citados de tão pesados. O caso parecia então encerrado, porém muitos se revoltaram com o fato de que esse comportamento de Ítalo foi denunciado por diversas pessoas e só depois da viralização de Felca que algo foi feito. Um caso ainda pior que não foi completamente resolvido é o Calvo do Campari. Os policiais, se ele foi preso em flagrante é porque pegaram ele ou chegando nela ou tentando segurar ela, alguma coisa assim. errada. Começa por aí. Uma história que começou com vídeos de motivação duvidosa e frases de efeito acabou virando caso de polícia. Segundo, por que ele foi solto? Cara, Brasil, velho. Calvo do Campari, o Thiago Schutz, aquele mesmo, que vive falando de masculinidade, disciplina e como um homem deve se comportar, agora tá no centro de uma acusação gravíssima. Mas existem certos sinais que eles são bem claros, mas bem claros. E às vezes não vale a pena pagar a aposta. Há anos, Thiago Schutz passou a ser reconhecido como Calvo do Campari, justamente por protagonizar aquele vídeo onde se diz ser Red Pill, super galanteador, que bebe o seu Campari para mostrar sua superioridade. Sabe que ele nem é mais calvo hoje em dia, só porque ele odeia o Calvo do Campari pegou, né, cara? Perante as mulheres ou algo do tipo. O cara teve a sua reputação cancelada logo aí. Mesmo assim, tava tudo tranquilo, até que recentemente ele supostamente protagonizou uma das cenas mais lamentáveis desse ano. Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Thiago Schutz foi preso em flagrante no interior de São Paulo, município de Salto, após a namorada denunciá-lo. Denunciá-lo por motivos que eu não posso nem citar aqui no YouTube por causa das políticas, mas que você já deve bem saber qual é. Até o dia da gravação desse vídeo ele tá solto, mas submetido a medidas protetivas e respondendo a um processo judicial. A acusação é séria, a namorada fez os exames e mais de 11 marcas foram constatadas em seu corpo. Thiago, se condenado, poderá enfrentar pena conforme a lei. Dado o histórico de denúncias anteriores, a nova gravidade dos fatos, há uma forte probabilidade de que nesse momento ele já possa estar em cana, fazendo desse caso um dos mais recentes e ao mesmo tempo mais pesados entre todas essas 10 quedas mais satisfatórias da internet de 2025. Se isso faz sentido pra você, considere se tornar membro do canal. Muito bom, vou deixar aqui na descrição, se inscreve no nosso canal aí também, tá? E comenta aí se você quer que a gente traga outros vídeos aí, quais será o de 2026, né? Quem que vai estar aqui no vídeo.